Nós temos estudado o livro de Tiago. Tiago 1,5 nos diz o conselho de Tiago. Se você necessita de sabedoria, peça para Deus, porque Ele é quem dá sabedoria. E nós precisamos de sabedoria porque nós enfrentamos diversas lutas, diversas dificuldades, e essas dificuldades muitas vezes nos trazem confusão. Semana passada eu estava conversando com uma irmã, ela disse: pastor, como saber a vontade de Deus? Como é que nós podemos descobrir qual é a vontade de Deus? Tiago diz que nós precisamos ter sabedoria porque a palavra provação e a palavra tentação é a mesma palavra no grego. A diferença só está em quem está por trás da provação e quem está por trás da tentação. Uma outra palavra na Bíblia é muito frequente, no Novo Testamento pelo menos, acontecem 46 vezes. É a palavra tribulação. Nós cantamos solte o cabo da nau, mesmo em tribulação e assim por diante. Tribulação, o que é tribulação? A palavra tribulação, ela significa aperto, angústia, aflição. Então hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o porquê da tribulação. O que é tribulação? O que é angústia? Certamente cada um de nós já passou por angústia, já passou por dificuldades. Dificuldades onde muitas vezes não era uma tentação, não era resultante de um pecado, não era resultante de uma circunstância. Mas aquilo deixou a gente angustiado. Jesus, por exemplo, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Naquela última noite, ele chama seus discípulos e diz em João 16:33, no mundo tereis tribulações. A palavra ali é a mesma palavra tribulação, só ela traduzida de diferente maneira em diferentes textos. Ali, em muitos textos, é traduzido como aflições, angústia, atribulado. É tudo a mesma palavra. Palavra grega chamada thlipsis, que é traduzida por diferentes palavras no percurso da Bíblia. 46 vezes esta palavra aparece no Novo Testamento. Se você tivesse a oportunidade de escolher entre passar por um momento de dor ou por um momento de alegria, qual você escolheria? Se nós tivéssemos um grupo de terapia, por exemplo, onde nós podemos abrir o nosso coração, dizer o que está lá no âmago da nossa alma, eu creio que cada um de nós contaria uma história triste. Nós não conhecemos as pessoas tão bem quanto às vezes nós pensamos que conhecemos. Então, de repente, numa viagem, num almoço, numa janta, num chimarrão, a pessoa começa a abrir o coração. Ela começa a externar as dificuldades, as lutas pelas quais elas passaram desde a infância. Ontem, parado à beira da rodovia 135, aqui perto do trevo de estação, eu estava conversando com o irmão José, lá de Erebango. Enquanto o filho dele, o Vicente, que trabalha aqui na Colombo, ele foi buscar gasolina, nós ficamos conversando. E aquele tempo foi um tempo ótimo, porque o discipulado acontece exatamente nesse ambiente. Ele começou a abrir o coração, a gente começou a compartilhar de experiências comuns, e ele começou a abrir o coração e a gente pôde ministrar um no coração do outro. Se nós tivéssemos esta oportunidade, cada um de nós certamente tem uma história triste. Em muitos enredos de filmes, por exemplo, os atores, quando tem um momento de descontração, começam a mostrar as cicatrizes das lutas, das batalhas que enfrentaram. Alguns têm marcas de tiro, outros têm de facadas, outros têm pontos, outros têm feridas. E elas começam a mostrar uma para a outra. E começam a contar a história de cada uma daquelas cicatrizes. Certamente nós passamos por tribulações, por problemas, por dificuldades.
Eu não sei como é que é a sua história de vida, mas eu acredito de todo o meu coração que cada um de nós que está sentado neste lugar, inclusive eu, estamos passando por lutas e tribulações. Como é que nós enfrentamos as tribulações? Como é que nós compreendemos as tribulações? Nós precisamos de sabedoria porque muitas vezes nós vamos imaginar que a tribulação é algo produzido pelo inimigo das nossas almas, e não é. Muitas vezes nós vamos começar a clamar diante de Deus, pedindo a Deus para que aquela tribulação cesse, porque nós estamos angustiados. Nós estamos angustiados porque nós não sabemos o final. A palavra tribulação é usada por Estevão em Atos capítulo 7, versículo 10. Estevão usa o exemplo da vida de José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para ser vendido no Egito. E por 13 anos José foi de escravo a prisioneiro, injustamente tratado e condenado. Estevão chama estas questões de tribulação. Estevão diz que Deus livrou José de todas as suas tribulações. É claro que quando nós olhamos para trás, nós conhecemos o final da história. E por conhecer o final da história, talvez nós nos candidataríamos a sermos um José, já que o final da sua vida foi 80 anos vivendo no palácio como governador. Mas José, enquanto estava passando por aquele momento de tribulação, não sabia o final da história. Então, quando nós estamos passando por tribulação, quando coisas angustiantes estão apertando o nosso coração, porque a palavra thlipsis no grego significa pressão, quando nós estamos sendo pressionados de todos os lados, exprimidos, nós não conseguimos imaginar o que Deus está fazendo. Nós não conseguimos olhar adiante e ver o final do processo. E por isso nós pedimos para Deus, para, não aguento mais, chega, para. Senhor, cessa esse problema na minha vida, mas para Deus, a tribulação não é um problema. Nós é que identificamos assim. Para Deus, tribulação é uma ferramenta com a qual Ele trabalha o nosso caráter, Ele trabalha o nosso interior, Ele vai nos moldando e nos lapidando. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5, então, e vamos ver essas palavras do apóstolo Paulo a respeito da tribulação e do porquê da tribulação. Tribulação para Deus não é um problema. É uma ferramenta de trabalho. Romanos 5, verso 1 a 5 diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos falado sobre a importância, o valor imprescindível da fé. É pela fé que nós nos agarramos à graça de Deus. O valor da fé vai ser estabelecido pelas tribulações e provações que eu e você vamos passar. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a essa graça de Deus. É a maneira como Deus nos justifica, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia o fim. O apóstolo Paulo teve uma experiência em que, no corpo ou fora do corpo, Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, ele não sabe, ele foi levado até o terceiro céu. E lá ele viu coisas que ele não relata. Mas Paulo é o único escritor do Novo Testamento que nos apresenta mistérios que só Deus revelou para ele. E por ter revelado para ele, ele revelado para nós, esses mistérios nos pertencem. Paulo diz que o sofrimento que ele estava passando, que o sofrimento que eu e você passamos, não podem ser comparados com aquilo que vai ser revelado na glória. Deixa esse texto aberto, vá para o capítulo 8.
No versículo 17 e 18, Paulo escreve: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, passamos por tribulações, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Paulo não diz que a glória vai ser revelada para nós. Paulo não está dizendo que nós seremos meros espectadores no céu, como muitas pessoas tentam pintar o céu como um lugar monótono, onde os anjos estão sentados com uma harpa em cima de uma nuvem flutuando no ar, e nós não temos o que fazer, e aquela monotonia do céu será algo entediante. O céu é maravilhoso. Paulo sabia disso. Jesus estava com o Pai antes de vir a esse mundo e nascer por meio de Maria, ainda virgem, e ele ansiava retornar para junto do Pai. E naquela última noite, no capítulo 17 de João, ele diz: Pai, agora me devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Se eu e você pudéssemos olhar da eternidade para o tempo que nós passamos aqui de sofrimento e dor, talvez os 72 anos da irmã Miguelina, você olhando hoje, você diz: poxa, quanto sofrimento. Mas olhando com os olhos da eternidade, olhando para trás, eles vão dizer, e nós vamos dizer, e ela vai se unir conosco, foi muito pouco tempo. Valeu a pena. Valeu a pena. Vai valer a pena para você. Vai valer a pena para nós. Paulo segue dizendo, e ele diz que os momentos de tribulação para ele são momentos de alegria. Tiago nos diz isso: tende por motivo de grande alegria o passares por várias provações. Pedro diz a mesma coisa. Abra 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. Deixa o texto de Romanos 5 marcado, e nós vamos retornar para ele. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Paulo diz que esta glória vai ser revelada em nós, não para nós. Nós vamos fazer parte desta glória. Agora, se você voltar para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Paulo estava preocupado com aquela igreja. Há poucos dias nós falamos sobre isso. Quando nós falamos sobre fé vacilante. A necessidade de nós fazermos um check-up na nossa fé. Ele diz, no versículo número 2, para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. Deus nos guarda do mal. Amém? Por isso nós podemos confiar no Senhor, termos toda a esperança no Senhor. Volte para a primeira carta dele, para a mesma igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Paulo está dizendo para a igreja: eu mandei Timóteo, no versículo 2, nosso irmão ministro de Deus, do Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante das tribulações. Quando a tribulação vem, nós não podemos fraquejar. Quando a dificuldade vem, nós não podemos fraquejar. Nós devemos encarar a tribulação e dizer: o Senhor é poderoso para me dar vitória. Na corrida da fé, nós já falamos aqui para os irmãos, na corrida da fé não vence quem chega primeiro. Não vence quem é mais rápido. Não vence quem é mais forte. Na corrida da fé, vence aquele que não desiste.
ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E ele segue dizendo, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Volte lá para Romanos capítulo 5 e pense nos seus filhos. Você que tem os seus filhos, você que ainda não tem os seus filhos, pense nos seus pais. Como é que eles os educaram? Como é que vocês estão educando os seus filhos? Quando os nossos filhos nascem, eles são banguelas, alguns carecas, analfabetos, dependentes de tudo. Mas de repente eles começam a aprender. Eles aprendem a gatinhar ou engatinhar. Eles aprendem a andar, eles aprendem a falar, dali a pouco querem comer sozinhos. E nós, cada vitória dos nossos filhos, nós vamos nos alegrando junto com eles. E eles vão crescendo e nós necessitamos ensinar ainda mais. Não foi suficiente. Agora eles precisam aprender a lidar entre detalhes que são muito finos, tênues. Eles precisam saber o valor de dinheiro, por exemplo. Se você manda ele no mercado com dinheiro, você precisa saber se ele sabe fazer cálculos de quanto custa para que não receba um troco errado. Por que Deus faria diferente conosco se Ele é um Pai cuidadoso, se Ele é um Pai amoroso, se Ele é um Pai que quer que nós cresçamos? Ele vai nos dar provas e tribulações para que nós sejamos fortalecidos a fim de não sermos enganados pelo maligno, como Paulo fala na segunda carta para os Tessalonicenses. Nós precisamos estar aptos e habilitados com as provas que Deus nos dá. Muita gente desiste no início. E Jesus, ciente disso, ele fala uma parábola, por exemplo, a parábola do semeador. Ele diz que a primeira semente nem chegou a germinar. Mas a segunda semente caiu na beira das pedras, ele no meio das pedras, e a terra era pouca. Não havia umidade suficiente e aquela semente logo nasceu. Ele diz que aquela semente nasceu ou não? Nasceu. Mas a pessoa, por causa da tribulação, algumas traduções colocam como angústia. A palavra grega ali é klipsis. Por causa da tribulação e por causa da perseguição a respeito da palavra que está sendo ensinada para ele, ele desiste. E na semelhança daquela planta que nasceu, onde o terreno é bem raso e tem pouca terra e pouca umidade, logo quando sai o sol, ela seca. Assim, Deus nos permite passar por tribulações para que as nossas raízes se finquem cada vez mais no solo, se aprofundem cada vez mais, se fortaleçam cada vez mais, buscando que seja longe a água e o sustento e os nutrientes para crescermos. É isso que Paulo fala, enraigados em Cristo e nele edificados, segundo Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Nós precisamos estar enraigados em Cristo. Vai vir tribulação? Ah, bem, com certeza. Jesus não nos iludiu, ele disse, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Como é que nós vamos enfrentar as tribulações? Essa que é a grande questão. Temos que ter bom ânimo. Quando ela surge, você precisa ficar contente. Nós precisamos dizer para nós mesmos, ficar contentes, porque Deus está trabalhando em nós. Hebreus capítulo 12, versículo 6, a Bíblia nos diz que o bastardo não tem herança, mas o filho tem. E todo filho que o Deus recebe, ele açoita, ele corrige. Isso a gente chama de santificação. E a santificação é um processo durante a nossa vida. Começa quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que precisamos de um Salvador. E vai até o túmulo. Até o momento em que nós deixamos essa existência para estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, Paulo diz. Eu não sei, estou constrangido. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas para o bem de vocês eu ainda vou ficar.
Colossenses 1, verso 24. E ainda vá sofrer por vocês o restante dos sofrimentos, das tribulações, para Cristo por meio da sua igreja. E a palavra ali é tribulação, thlipsis no grego. Nós somos chamados para sermos filhos de um Deus eterno, um Deus glorioso e todo-poderoso, para estarmos com Ele toda a eternidade. Deus não está escolhendo filhos mimados para habitar o céu. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Deixe o texto de Romanos 5 aberto. Hebreus capítulo 2, versículo de número 10. Porque era preciso que aquele para quem todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. O autor da nossa salvação foi aperfeiçoado pelo seu sofrimento. Capítulo 5, versículo 8. Embora ele, sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Hoje nós vemos um evangelho facilitado, um evangelho transgênico, onde diz, vem para Cristo e todos os seus problemas terminaram. E diante da primeira tribulação, do primeiro problema que a pessoa enfrenta, ele abandona Cristo, ele se sente enganado. E de fato foi. E de fato foi. O porquê da tribulação? Volte para Romanos capítulo 5, versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ser perseverante é estar com Cristo e não abandonar Cristo e voltar a estar com Ele e não deixar esse caminho jamais. Sem a perseverança, ninguém vai chegar no final da estrada, do caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou o estacionamento. Eu sou o caminho pelo qual você chega ao Pai. Ele diz, esse caminho ele é estreito e a porta é estreita. Pouca gente acerta com ele. Por quê? Às vezes a pessoa quer um evangelho facilitado. Uma mensagem que diz, olha, vai tudo bem contigo, não interessa como você viva. Viva e deixe viver. Como Woodstock dizia, paz e amor. De boa. O que a perseverança produz? A perseverança também produz algo que se chama aprovação. Na medida em que você passa pelas provas e você permanece na presença do Senhor, você continua com o Senhor, você recebe dele a aprovação. Deus nos dá prova não para sermos reprovados. Deus nos dá prova para sermos aprovados. É como você educa seu filho. É como o seu professor te educa. Ele te dá uma tarefa, ele te dá a tarefa para você fazer em casa, para que você fique bem habilitado, a fim de que no dia em que ele der a prova, você seja aprovado. Nenhum professor tem satisfação em ver seus alunos reprovados. Se algum professor tem esse tipo de satisfação, ele está no lugar errado. Está no lugar errado. A aprovação produz também uma coisa. Esperança. Verso 5, então, ele conclui, a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Volte para o capítulo 8 de Romanos. Veja a palavra que Paulo diz no versículo 24. Romanos 8, verso 24. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Se nós entrarmos num campeonato, por exemplo, nós sabemos qual é a premiação. Se nós entramos num campeonato, num concurso, ou algo assim, nós sabemos qual é o prêmio. Mas essa esperança de que a Bíblia nos fala, não é algo que você já está vendo. Porque o que eu e você vemos é passageiro. O que eu e você vemos, ele é fugaz. Jesus disse, construa para vocês um tesouro no céu. Lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não destrói. Por que Jesus disse isso? Porque ele conhece o fim da tribulação.
Por que Paulo disse, eu prefiro estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor? Porque ele sabia como é que é o fim da provação. Por que nós podemos confiar em Jesus, de que no fim vai ser muito melhor? Inspirado pelo Espírito Santo, Salomão já nos disse, o fim das coisas é melhor do que o início. Quando a gente estiver lá, e a gente olhar para trás, a gente vai dizer, puxa vida, como eu fui bebezão. Como eu agi imaturamente diante das tribulações. E tantas vezes eu disse que quem estava provocando aquela tribulação era Deus, e quando, na verdade, eram circunstâncias. Ou era o diabo. E a gente pede para Deus, Deus, tira o diabo de mim. E é Deus que está trabalhando na gente. Então nós precisamos de sabedoria. Nós necessitamos ter sabedoria. Precisamos pedir a Deus sabedoria, porque as nossas lutas, elas vão acontecer. É tão certo quanto nós respiramos. Em lugar de nós nos reunirmos em pequenos grupos e começarmos a mostrarmos as cicatrizes e as lamentações pelos problemas que nós passamos na nossa infância, na nossa idade de junior, na adolescência, talvez na nossa juventude, talvez no nosso casamento, talvez na casa dos nossos pais, no país onde nós moramos, em vez de buscarmos pessoas para nos ouvirem e ouvirem os nossos lamentos e atrairmos piedade das pessoas, nós deveríamos nos reunir e dizer, Deus está trabalhando na minha vida. Deus não desistiu de mim. Louvado seja Deus. A minha vida era assim, mas Deus, por causa dessa situação, por causa dessa circunstância, por causa daquilo ali, me tornou uma pessoa melhor. E por isso hoje eu vejo que Deus já está me tornando uma pessoa melhor. É um processo. É um processo. Imagine que você encontrasse uma pedra assim. Se eu encontrasse uma pedra assim, provavelmente eu já encontrei muitas assim. Para mim era pedra de colocar no bodoque, na funda, na baladeira, sei lá, como é que você chama. Mas para um bom entendedor, aquela pedra pode ser um diamante. Mas para que se tornasse assim, ela teve que ser lapidada. E cada vez que Deus vai lapidando a nossa vida, dói. Hebreus, no capítulo 3, nos diz que nós devemos tomar cuidado para que nosso coração não seja endurecido pelo pecado. E se a gente parar para pensar, o pecado ele endurece, porque o autor aos Hebreus está se referindo ao barro do qual Deus lançou mão para fazer o primeiro Adão. E nós continuamos sendo barro. E a Bíblia diz que nós somos barro, nós somos pó. Paulo diz que nós temos uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho, mas essa mensagem está dentro de vasos de barro, que somos nós, para que a glória seja só dele. Mas nós não conhecemos o final. E então, quando Deus está lapidando a nossa vida pelas tribulações, nós imaginamos que estamos sendo feridos, machucados. Paulo diz para os coríntios que não veio nenhuma tribulação maior do que nós podemos suportar. E junto com ela vem o livramento. Mas muitas vezes nós estamos sentados na cadeira do dentista e com medo daquela broca ou daquela agulha. Mas quando nós já passamos por várias vezes, várias sessões na cadeira do dentista ou na mão de um médico, nós sabemos que no final aquela dor vai embora. Aquele momento, daquele barulho, daquela máquina é apenas uma tribulação por um pouco de tempo. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Comparado com a eternidade, com a bênção que Deus tem para nos dar. Talvez você encontre uma pedra assim. Pedro nos diz na sua primeira carta, no versículo 7, que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, mesmo apurado e depurado pelo fogo. Mas como a gente não sabe o final, a gente imagina que aquele fogo é algo terrível. É por isso que Pedro fala no capítulo 4, versículos 12 e 13, não fiquem estranhos com o fogo que surge no meio de vocês, para nos provar. São as provas. São as provas.
e com as provas que você passa, e com a luta que você passa, o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Então, em lugar de contarmos histórias tristes, testemunhemos do que Deus já fez em nossa vida. Não olhe para a tribulação como um mal. Olhe para o carinho, o cuidado e a mão de Deus te conduzindo no meio de tudo isso, te tornando forte para enfrentar todo tipo de tentação. E na mesma semelhança de Jesus, você possa olhar para o inimigo e dizer: está escrito. Está escrito. Está escrito. Que nós possamos nos apropriar desta palavra, a palavra de vida. Isso aqui é um testamento. É um testamento. E o testador é Deus. No dia em que eu e você estivermos diante do testador, vai ser passado pelo testamento e vai ser distribuído conforme o testamento a herança para cada um. Jesus disse: eis que venho sem demora. Nas minhas mãos está a recompensa, a herança, para dar a cada um, conforme seus atos. Eu espero que você olhe para a tribulação de uma maneira diferente, a partir de hoje. Eu espero que você e eu, no momento da tribulação, nós possamos exaltar o nome de Deus. Deus está acima de tudo isso. Na Segunda Guerra Mundial, alguns ficaram debaixo de monturos, entulhos, de escombros por causa das explosões, às vezes por semanas. E dentro de algumas desses lugares havia algumas inscrições, e em uma delas estava escrito: ainda que eu esteja no escuro, eu sei que acima das nuvens o sol da justiça brilha. Se a gente pudesse olhar do céu para a terra e para a nossa vida pregressa, a gente não iria desanimar na hora das tribulações. Então tenha bom ânimo. Coloque-se de pé. Busque o Senhor. Adore o Senhor. Glorifique o Senhor no momento da prova. Certamente você vai passar por aquela prova de uma maneira muito mais alegre, muito mais contente. E você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E que em breve se levantará sobre a terra. E depois, revestido esse meu corpo, da minha pele, da minha carne, com os meus olhos eu verei o Senhor e não outros olhos. Jó disse isso sentado num monte de cinzas. Nós podemos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Olhe para a tribulação e diga para ela: o meu Deus é maior. É o meu Deus que está me deixando passar por aqui. Ele está comigo. No vale da sombra da morte, tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor em campos verdejantes, nas águas de descanso e também no vale da sombra da morte. Ou quando você está à mesa com seus adversários, numa causa, Deus está presente. Assim como Ele está com você. No final, Davi diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Hoje Ele está com você. Amanhã você estará com Ele. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, diante das provas e lutas que muitas vezes nós enfrentamos, diante das tribulações que muitas vezes nós imaginamos que é obra do inimigo, quando muitas vezes é o Senhor nos provando para nos aprovar, para nos tornar cada vez mais fortes e hábeis para enfrentarmos todo tipo de luta. Senhor amado, que nós possamos crescer no Senhor, não apenas nascermos em Cristo, mas crescermos em Cristo, a fim de atingirmos a estatura de Cristo, conforme Paulo fala. Ele nos ensina que nós precisamos buscar crescimento a chegarmos à estatura de Cristo. Que as provas que nós enfrentamos, Senhor, não sejam momentos em que nós recuemos, mas que nós levantemos a nossa cabeça e demos um passo adiante. Para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, no céu e na terra. Assim como Jesus disse que tem festa no céu, cada vez que um pecador se arrepende, tem festa no céu.
Eu sei que o Senhor se alegra junto com os anjos cada vez que nós enfrentamos uma tribulação e nós enfrentamos e vencemos. Que toda glória, Pai, que toda honra, Senhor, que todo louvor seja consagrado a Ti agora eternamente, porque o Senhor é o único digno dela. Senhor, que com a nossa vida, enfrentando lutas que forem, nós possamos exaltar o nome do Senhor, Te glorificar, em Te entronizar, Senhor, porque o Senhor é o único Deus, não há outro além do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Se há alguém aqui neste lugar que está passando por tribulação, por lutas, eu não sei. E como eu disse antes, às vezes a gente tem dificuldade de discernir entre uma coisa e a outra. Se você está passando por algo que você não sabe identificar, e você precisa que Deus mostre para você, que você possa enfrentar isso de cabeça erguida, para vencer e glorificar o nome de Deus através da sua vitória, saia do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar sobre você. Queremos estender a mão sobre você, para que Deus, o Espírito Santo, assim como Paulo disse, que o Espírito Santo derrama no nosso coração o amor e a graça do Senhor. A graça não é apenas para nos salvar. A graça é o poder de Deus para nós vencermos também as lutas desta vida. A graça é muito mais do que a salvação alcançada por Cristo na cruz. Também é o poder de Deus para nós vivermos neste mundo. Se você está passando por um momento de luta, de dificuldade, de tribulação, seja qual for, e você deseja dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, me dê entendimento para eu enfrentar isso. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, para que Deus te fortaleça, para que Deus te dê sabedoria, para que Deus abra sua mente de tal forma que você possa entender o que está acontecendo à sua volta, para que você possa enfrentar essas dificuldades e, buscando o Senhor, ter força para vencer. Mais alguém gostaria de fazer isso? Se alguém ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor conduza a minha vida. E hoje você ouviu falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus, que não é uma facilidade, mas você vai ter a companhia de Deus, do Senhor Jesus, e a promessa dele, eu estarei com você todos os dias até o fim. Amém. Se você deseja entregar seu coração a Deus, sua vida a Deus, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Eu convido os irmãos da igreja para estender a sua mão para cá. Queremos abençoar esses amados que estão aqui diante do Senhor. Pai, aqui estão pessoas que reconhecem que estão passando por lutas e tribulações, dificuldades, provações e talvez até mesmo tentações, Senhor. O inimigo da nossa alma não dormita, ele está à espreita. Pedro nos diz que anda ao derredor procurando alguém para devorar. Senhor, eu rogo as tuas bênçãos sobre eles, derrama, Espírito Santo, a tua graça sobre eles, para que possam compreender a luta e as dificuldades que estão enfrentando, Pai. Ó Deus amado, visita cada um deles no seu leito e revela a eles, Senhor, abrindo a sua mente para o entendimento do Senhor, para que possam ter a alegria do Senhor ao enfrentar toda a tribulação, toda a provação, e assim glorificar o nome do Senhor e testemunhar que o Senhor é bom. Pai, nós oramos assim, abençoando eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.